Moni, Moni! Oi, querida. E aí? Estamos nós. Tudo bom contigo? Você convida a Fabiana? Tô te ouvindo bem baixinho. Tô no volume mais alto do celular. Tu tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Botei Empurrando um que te ouço. filtrinho pra tirar um pouquinho o vermelho do rosto. Tem um pessoal entrando. Boa noite. Vamos entrando, vamos entrando. Eu vou ali só buscar meu foninho. Tá. Boa noite. Quem está entrando já. Estamos aqui nas nossas preparativos. Daqui a pouco chega a Mariana e a Fabiana. Daí eu coloco o foninho, eu consigo te escutar melhor. Faz isso. Você quer que eu convide você a convida ou você convida? Eu acho que não sei se foi a minha conexão, se foi a sua, mas deu uma falhada aí. Tu tá me ouvindo agora? Eu estou ouvindo perfeitamente. Olá, boa noite. Eu tô te ouvindo. É que eu acho que a sua conexão não está muito boa, Mariana, por isso. Ou não sei se é a minha. O Instagram sempre avacalhando com a gente em live, né? Porque depende do local, né? Essa hora também. Eu acho que é porque tem muita gente acessando, tem muita gente live, eu não sei no teu perfil, mas no meu perfil tá acontecendo algumas livezinhas. Aí às vezes pode ser que tá dando algum probleminha, alguma coisa. A Paty tá acompanhando a gente, ajudou a gente a divulgar também a live de hoje. A gente vai debater um assunto bem importante, a saúde mental em tempos de pandemia, principalmente voltados à população LGBTI, as mulheres que são trabalhadoras sexuais, as pessoas que vivem com HIV, que agora é um assunto que até a Moni, quando a gente propôs a live, geralmente o pessoal começa, né, Moni, falar no começo do mês e chega final do mês, ninguém mais debate, né, a saúde mental e fica só ali nas primeiras semanas do mês e até o próprio Setembro Amarelo, que tem que ser um ano de consciência o ano todo, né? Não é esperar só setembro chegar para a gente debater a importância da saúde mental, ainda mais, né, em tempos de pandemia, que a saúde mental das pessoas ela acabou ficando um pouquinho mais fragilizada, né? Ficou mais até mesmo fragilizada no sentido, né, do isolamento social, como também do acesso, né, Moni? Os centros de atendimento, os CAPs, eles ficaram até sobrecarregados e até um cansaço dos próprios profissionais da área, né, pela dificuldade que a gente tem, né, esse desmonte muito grande de políticas públicas, principalmente tanto do congelamento, né, a gente tem um congelamento de 20 anos, então o investimento também fica muito dificultoso. E a saúde mental, que se tem uma historicidade muito grande de ser políticas de acesso para muitas pessoas, né? Para poucas pessoas, que eu digo que né, as pessoas têm receio de procurar a saúde mental por pensar que é algo somente elitizado, quando não, né? É uma frase muito comum até, né? De que porque uma pessoa com depressão é porque é falta de trabalho, porque essa pessoa precisa trabalhar, e não, né? Tem muitos estereótipos ali, né? Relacionados com a própria ideia mesmo de quando a gente pensa em saúde mental. Né?
falando, né? Exatamente. Eu entendo que a saúde é algo que você constrói, né? Um processo como e você constrói cotidianamente, né? Em relação com outros âmbitos da sua vida, né? Porque existe uma tendência a classificar o corpo. É E exatamente isso. é O, um complicador, penso eu, né? Na verdade. E é um momento que se fala muito, né, da relação, né, um foco, uma ênfase, né, nesse mês com relação ao suicídio, né, mas devemos crescer, né, o antes, né, não chegar a esse ponto, né, de uma extrema. ó, Mone, a Fábia entrou e a Carol tá falando que teu áudio está bem baixinho. Eu não posso, mas como eu não vou falar nisso, eu estou aqui de abusada, a live quem vai estar é da Mari com a Fabiana. Eu, em algum momento, vou fazer possivelmente alguma observação, comentário ou pergunta, mas eu deixo contigo, Mari. Eu e a Fábia aqui, a gente vai fazer o Aue aqui. Deixa eu ver, a Fábia, consegue chamar a Fábia lá? Que eu acho que como você puxou a live, eu não consigo chamar ela. Aí tá. Oi? Olha, toda hoje! Sim, eu tava com um brinco muito básico, eu falei, não, né, vamos lá, né, vamos energizar essa hora da noite, depois de Tudo um dia bom, corrido aí. Fábio? Ah, tudo bem, que prazer estar aqui, a gente falar de novo. Prazer também, Fábio. Essa é a Mônica. A Mônica, que ela é coordenadora da Estrela Guia, que você já Oi, conhece. Mônica, tudo bom? Tudo bem? Mônica, a Fábio é uma psicóloga bastante atuante em Jaraguá do Sul. A gente já fez alguns trabalhos também juntas, e a Fábio também trabalhou muito tempo é, nos cuidados também e atenção à saúde mental das pessoas que vivem com HIV em Jaraguá do Sul. Faz um trabalho também de consciência e educação na sociedade, com as famílias e com os jovens LGBTI+. Uma carreira muito atuante, tem uma energia muito positiva que contagia todas as pessoas também. Fábio, seja muito bem-vinda aqui no canal da Estrela Guia. Obrigada. Eu quero dizer que é um prazer também, eu acho que é uma conversa super importante, né? E esse tema me chama muito, até, né, assim, o meu envolvimento com esse trabalho com as pessoas LGBTQIA+, já de muito tempo, eu acho que muito anterior até o meu trabalho junto às pessoas vivendo com HIV, até na minha história de clínica, né? E a gente diz, eu sou gestalt terapeuta, então na gestalt terapia a gente diz, né, que o campo, que é onde a gente vive, vai trazendo para perto da gente, né, algumas demandas e a gente vai se aproximando cada vez mais ou não. Então eu me sinto muito chamada por essas questões agora, né, no trabalho junto às famílias e adolescentes, jovens, com a questão trans, cada vez mais envolvida, assim, tentando aprender mais e ajudar mais e contribuir, porque eu vejo quanto é um trabalho importante e que precisa ser feito e é um prazer muito grande, assim, é um aprendizado, né? E eu acho que na psicologia é incrível, assim, o quanto a gente também, a cada atendimento, a cada família, a gente também vai se transformando e vai aprendendo e vai ficando melhor, né, como pessoa. Eu sempre digo, né, que não tem como a gente não crescer, não evoluir, não se transformar no processo também. Então, eu estou bem feliz, assim, eu estou envolvida com um grupo de psicólogos que têm estudado as demandas, né, voltadas para as questões
de gênero e principalmente no atendimento, né, de crianças e adolescentes com questões de transgeneridade. Eu não atendo crianças porque são atendimentos online e a minha prática com criança online não sou tão habilidosa, então eu tenho atendido os adolescentes e as famílias, né? Algumas mães que têm ficado em psicoterapia e é muito gratificante e é um trabalho muito importante, né? Que eu vejo o quanto a gente precisa dar visibilidade e falar disso, né? Porque e aí eu acho que vou já começar começando, né? Assim, Chegou. mas né, assim, uma coisa que o dia inteiro eu fiquei pensando hoje, né? Eu li um post até da Tamires Nunes, lá no Minha Criança Trans, onde ela coloca, né, que 60% dos estudantes jovens LGBT se sentem inseguros na escola, 73% foram agredidos verbalmente, 36% foram agredidos fisicamente, né? E a aceitação por um adulto diferente, né? Vamos pensar assim, por um adulto cis, por um adulto hétero, né? Diminuem até 40% a chance de tentativa de suicídio, né? Então, acho que assim, não tem como a gente falar de suicídio nessa população sem a gente falar de educação sexual, sem a gente falar de igualdade, de cidadania, né? Então, parece assim uma live para quem vive essas questões LGBT. E não, né? Eu acho que é uma live para quem tem filho, para quem vive no mundo, né? Que precisa entender que ele é diverso, assim. Então, eu estou compartilhando uma questão que ficou comigo, assim, hoje o dia inteiro, né? Que é muito para além de a gente colocar, vamos cuidar de quem está nessa caixinha, né? Não, vamos ampliar para pensar no mundo em que todos nós vivemos, né? E que as pessoas também vivem, e que espaço elas têm para viver. Então, acho que por aí a gente começa a falar de prevenção de suicídio, né? E até, Fábio, eu fiz até umas anotações aqui, porque até a própria Estrela Guia, né, que ela faz esse trabalho de conscientização, de educação da sociedade, né, principalmente na conquista da cidadania, porque quando a gente fala da questão da educação da sociedade, é isso, né? Você emancipar as pessoas, que as pessoas tenham acesso à cidadania, tenham acesso aos seus direitos, às políticas públicas. E a Estrela Guia também trabalha com isso, o próprio fortalecimento da população que acesse as políticas públicas, que é uma garantia dos nossos, da Uhum. Constituinte, né? Que a gente acesse esses direitos, que a gente usufrua desses direitos. E também eu com a Mônica e todo o pessoal da Estrela Guia, a gente pensou justamente essa live, né? Que a gente está tendo apoio agora também do Fundo Brasil de Direitos Humanos, para fazer essas rodas de conversa. Semana passada a gente teve uma sobre a retificação de prenome civil também, que é um processo de educação, e até o Sim. próprio debate da saúde mental e dos cuidados de saúde mental, que até eu estava falando antes de você entrar com a Mônica, referente a todas as dificuldades que a gente está tendo agora, das políticas que foram implantadas, como do teto de gastos para o orçamento, né? A gente teve o contexto da pandemia, dos acessos, né, aos equipamentos públicos para as pessoas acessarem também, e um grande Uhum. dificultador também, que é o estigma que as pessoas têm de debater saúde mental no Brasil, né? Se Sim. é muito difícil você conscientizar a pessoa a procurar a saúde mental, tanto no atendimento particular quanto nos atendimentos públicos, né? E eu penso, então, para a gente iniciar aí, nessa primeira nossa rodada de conversa, né? Sim. Fábio, quando que eu posso buscar a saúde mental, o cuidado da saúde mental, quando eu sei que eu tenho algum amigo, alguma amiga, algum familiar que precisa desse cuidado da saúde mental? Tem um toque, digamos assim, tem um dispositivo, um sinal que essa pessoa dê que eu deva encaminhar ela para uma ajuda? Eu digo encaminhar porque também é importante frisar que eu não sou psicóloga, então não cabe a mim fazer conselho terapêutico, né? Eu Uhum. tenho que Uhum. encaminhar para ajuda, que isso também é uma dificuldade, né? Nessas horas todo mundo vira psicólogo, né? Sim. Eu acho que assim, a primeira questão, eu acho que é a gente poder realmente falar o que está aí, fazer o que está em todos os posts aí da campanha do Setembro Amarelo, que é poder escutar, se interessar e olhar para as pessoas que estão à nossa volta. E por que não dizer para nós mesmos, né? Porque enquanto na saúde física a gente tem aquele, tá doendo aqui, então é o médico do ombro, né? Eu tô
sei lá, né? Tô com dificuldade quando eu me alimento, então eu tenho que ir no gastroenterologista, né? Quando a gente fala da saúde mental, a gente fala de subjetividade, né? A gente fala de algo que não aparece. Então a gente fala muito de você não está sozinho, fale comigo, né? Eu te escuto. Mas a gente vive num mundo onde ninguém escuta ninguém. Né? Onde a gente está acelerado, a gente diz, né? Esses dias uma pessoa me disse, a gente diz oi, tudo bem, sai andando, a gente nem olha para a pessoa para ver o que ela vai responder, né? Tipo na empresa, às vezes dentro de casa mesmo, na família. Então, eu acho que a primeira coisa é esse interesse genuíno, que a gente precisa, opa, é verdade, eu não estou nem olhando nem para mim mesmo e nem para quem está à minha volta, né? Então, essa atenção, porque se você não olhar para outra pessoa, você nunca vai identificar nada. Uhum. Né? Se você não se interessar, se você não parar na loucura para poder olhar um pouquinho para quem está perto de você. E aí, eu acho que a gente tem que pensar assim, tanto para nós mesmos, porque o nosso cuidado de saúde mental ele tem a ver com a gente se perceber, quanto com as pessoas à nossa volta. Quando a gente muda muito aquilo que é da nossa rotina e aquilo que era prazeroso na vida. Então, por exemplo, alguém que é super falante, que gosta de estar com as pessoas, de repente começa a se sentir mais fechado, né? Tá em casa, fica muito deitado, não tem vontade de conversar, não tem muita motivação, né? Para fazer, sei lá, cuidar do jardim, assistir a sua série favorita, coisas que antes eram prazerosas, passam a não ter sentido, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Agora eu lembrei, uma vez eu atendi uma pessoa que me disse assim, Fábio, parece que a vida ficou sem cor. Eu olho em volta e parece que virou tudo preto e branco, né? Isso foi uma coisa que eu guardei porque eu achei tão importante, assim, ele ter falado. Era uma pessoa que tinha parado de fumar e eu tinha atendido num programa de tabagismo e ele desenvolveu uma depressão mesmo, né? Depois de parar de fumar, porque aí tinha todo um sentido para ele. E então acho que isso, né? Quando as coisas perdem a cor, perdem o brilho, né? A gente fala muito de brilho no olho, né? Quando aquele entusiasmo que você tem, umas pessoas mais por natureza, outras pessoas menos, cada um tem a sua personalidade, mas quando você percebe. Então, assim, quando a gente fala de jovens, quando a gente fala de adolescente, o adolescente tem muito aquela história, né? Ah, mas eles ficam no quarto mesmo, todos eles, né? Mas você percebe, né, quando é alguém que está se isolando ou quando é alguém que está lá, está fazendo suas coisas, mas vem, dá um oi, come uma pizza com a galera, né, em casa, ou ajuda, sei lá, leva sua roupa para a lavanderia, enfim, faz as coisas básicas ali, né? Pouco, né? Né? Tem uma coisa que é de estar com a sua turma. Hoje eu vejo, inclusive com a pandemia, né? Muitos pais dizendo, olha, o mundo de amizade é no virtual. Né? Para quem é LGBT, mais ainda, porque você tem muito mais chances de encontrar pares ali. Né? Então, adolescentes que dizem, olha, eu encontrei outras pessoas trans e a gente conversa, a gente troca, a gente se ajuda e é ali que eu acho aceitação, que eu acho um lugar. Né? Mas desde que isso não tome a maior parte do tempo, né? E isole das outras coisas. E aí tem a ver com escola, com trabalho, né? Com interação. Às vezes a pessoa diz assim, olha, né? Eu sempre adorei brincar com os meus filhos, hoje eles vêm me chamar e eu não tenho a menor vontade. E aí, quando a gente fala de acesso, o primeiro ponto é procurar uma unidade de saúde, a mais próxima da sua casa. Né? Porque os profissionais de saúde, eles são preparados, né? E pode ser que a gente vai ter momentos que sim, momentos que não, né? Mas assim, eles devem estar preparados para acolher demandas também de saúde mental, né? Uma unidade de saúde, ela cuida da saúde da população. Então, tanto no acolhimento da pessoa que está ali com uma febre, né? Com uma suspeita de Covid, que a gente falou tanto disso, quanto também das pessoas que não estão se sentindo bem. Né? Então, quantas vezes, quando eu trabalhava, por exemplo, no serviço de HIV, eu dizia, não, mas você pode ir lá na unidade de saúde e pedir para falar com a enfermeira, não às 7 da manhã, quando está aquela muvuca na unidade, né? Às vezes tem fila, tem as pessoas com demandas, mas às vezes durante o dia, dar um pulo lá e dizer, olha, tem alguém que pode me atender, eu estou precisando, eu não estou me sentindo bem, né? Buscar um espaço de ter uma escuta na unidade de saúde. Porque alguns manejos de saúde mental já podem ser feitos na atenção primária, em saúde, né?
seja com medicação, seja por uma escuta, porque hoje você conversar com a pessoa, você dar uma atenção para ela, que quase ninguém no mundo está dando, né, pode ter um efeito incrível, né, de você dizer, então, ok, você volta semana que vem, eu quero ver como você está, né, eu tenho tantas experiências, tanto no SUS quanto no consultório privado, de conversar com a pessoa, e a pessoa vem, porque eu preciso do remédio X, Y, Z, e você dizer, não, mas vamos se conhecer primeiro, você vem na próxima semana, olha, eu vou te acompanhar, se nesse mês dentro da minha avaliação, eu perceber que você precisa de medicação, eu vou ser a primeira pessoa a te encaminhar, né? Até porque eu sei que as medicações ajudam muito, né? Trabalho desde que eu me formei já há 26 anos, sempre com algum psiquiatra parceiro, assim, né? Que trabalhou comigo, já trabalhei em CAPS, em ambulatório de saúde mental, então eu sei da importância desse trabalho conjunto, mas em muitos momentos a escuta é fundamental. E aí a gente precisa dizer que não necessariamente precisa ser do psicólogo, né? Porque você não precisa dar conselhos ou dizer, não, mas eu não vou saber resolver o problema da pessoa. Mas às vezes essa escuta, né? Que você talvez, se você não é profissional, você pode indicar, por exemplo, o CVV, né? Que o Uhum. CVV é um local onde a pessoa pode acessar, né? Em momentos de crise, inclusive, e ter alguém com quem conversar. Eu vejo, né? Falando da nossa realidade aqui em Santa Catarina, né? Aqui em Jaraguá, que é a minha cidade, Santa Catarina é um estado, por exemplo, onde as pessoas migram muito, né, em busca de trabalho, de oportunidade. Então, tem muitas pessoas aqui na nossa cidade, né, Mari? Tem muitas pessoas que vieram do Pará, que vieram de lugares muito distantes, que começaram, né, a morar com alguém que também estava precisando dividir, né, às vezes, né, um aluguel, e que não tem ninguém, não tem laço, né, não tem rede de suporte nenhuma. Né? Se sente Então, muito só, né? muito só, né? E esse excesso de solidão, não é todo mundo que consegue o tempo inteiro fazer uma chamada de vídeo, né? Assim, então, a gente, falando de pandemia, por exemplo, né? Eu penso assim, olha, é muito tranquilo, a gente teve dois tipos de pessoas, né? As pessoas que passaram a pandemia atualizando suas séries, descobrindo um novo hobby e convivendo melhor com sua família, no seu conforto, na sua casa, né? E ainda assim gerou um estresse, ok. Mas a gente tem as pessoas que perderam o emprego, não puderam pagar seu aluguel, não tiveram comida, né? Então é uma outra realidade, né? Realidade. Ô, Fábio, e até esse período próprio da pandemia, até enquanto ativista dos direitos LGBTs, participante de algumas entidades, porque o Sim, Brasil, ele é um dos líderes, né, na questão de suicídio, ele está na posição 38ª, se eu não me engano, algo assim que eu até tinha visto no começo do mês, e principalmente essa grande parte dos suicídios é das pessoas LGBTI+, né? sim, sim, Por conta de sim. todos os processos, as violências. E como tu enxerga que foi esse período até da pandemia para as pessoas LGBTI+, porque a gente sempre fala da violência na rua, mas a gente também não fala da violência familiar. E você trabalha com Uhum. grupos familiares também para Sim. compreenderem, né, a população LGBTI como integrante, como parte integrante da família, né? Sim, sim. O que a gente percebe é assim, quem tinha um bom contato, né, pôde intensificar esse contato, essa convivência, né, com a sua família. E eu acho que é importante a gente dizer, eu tenho me surpreendido muito nesse trabalho com os adolescentes, por exemplo, com famílias incríveis, sabe? Famílias que estão acolhendo seus filhos, que estão junto, que estão buscando sabe, tanto a retificação do nome, a aceitação na escola, o ajuste para aula online, que estão do lado. Então é muito bonito. Eu vejo mães assim que eu digo para elas: nossa, você é muito incrível, assim, pelo que você está fazendo pelo seu filho e pela sua filha, né? E que veja que é um desafio muito grande essa transformação também, né? Porque é uma transformação familiar e não só uma questão de gênero para aquele membro da família. Então, eu acho que tem toda essa questão, assim, de que
para quem já tem um laço, para quem tem uma relação saudável e próxima, ajudou muito. Agora, para quem já tem uma relação difícil, uma relação violenta, uma relação distante, né, às vezes com um padrasto que mora junto, né, ou às vezes com avós que são muito próximos e que não tem uma aceitação, inclusive, às vezes assim, não ter uma aceitação, né, ter preconceito e ficar calado é diferente de agir com discriminação, né, então assim, eu percebi muitos jovens, por exemplo, também desenvolvendo uma fobia social muito grande, né, agora que eu me isolei aqui, eu tenho medo de ir para a escola, eu não quero voltar. Né? Eu não sei como vai ser. Né? Eu precisei mudar de escola por uma série de ajustes que a família precisou fazer por conta da pandemia, né? De vida, e eu tenho medo. Né? Então, assim, de estar fazendo todo um trabalho para poder fazer esse enfrentamento, né? A família poder ir junto na escola, conversar, né? Com orientadores, abrir esse campo para que possa voltar e se sentir inserido ou inserida, né? Então, eu vejo que é bem desafiador. A convivência, ela é muito... assim, a família é tudo que se tem, né? E é muito difícil quando não se tem. Por quê? Porque eu digo esse amparo, porque para a gente construir um autossuporte, e a gente pode pensar que as pessoas LGBT, elas precisam de um autossuporte muito mais fortalecido, por todas as coisas que elas vão precisar enfrentar socialmente, né? A gente constrói o auto a partir de um heterossuporte. E esse heterossuporte é da família, vem da família, né? Que é a nossa primeira socialização. Então, eu já atendi, por exemplo, jovens escorraçados, ensanguentados, fugindo de casa, né? Após falarem da sua orientação sexual para suas famílias. Então, e que é aquela história que a gente pensa que isso já há muitos anos, né? Mas eu sei que continua acontecendo. Então, de fugir para poder tentar achar um lugar, né? E muitas vezes, diante de um dos membros da família muito agressivo, muito autoritário, de não conseguir, a outra pessoa que estava ali não conseguia defender, né? Em função de todo um patriarcado, enfim. Então, é um terreno muito delicado e é se construir a partir, né, ou dessa presença familiar ou de uma total ausência mesmo, que às vezes acontece. Tem alguém que quer fazer uma pergunta aí, né? Eu acho que é a Mônica, né? A Mônica se escondeu e ficou nos comentários. Tá, manda aí. Porque assim, Fabiana, hoje o terreno é da Mari. Então, mas por isso que eu tô aqui escondidinha. Mas pode falar. Você falando tantas coisas assim e veio um monte de coisa na minha cabeça. É que assim, eu acho que você tocou num ponto que é para mim fundamental. Eu não tenho assim nenhuma aproximação com a área psi, tá? Eu sou da antropologia, então Tá. essa questão do sentido, né? Que você começou falando dessa pessoa que foi, né? Que você atendeu em algum momento, que tinha o ato de fumar, né? Dava sentido para essa pessoa, né? Na sua vida. Então eu fiquei pensando em termos, né? Tanto das trabalhadoras sexuais, quanto das pessoas que a gente aí meio que coloca nesse guarda-chuva, né, na comunidade LGBTQIA+, que aquilo que dá sentido, ou nesse processo, né, de busca de sentido, é o que causa mais rejeição, é o que você vê, né, que aquilo dá sentido para você, ou que começa a fazer sentido, é rejeitado, causa muita rejeição do seu entorno, né? Mais íntimo, que aí a questão da família, né? Dessa família nuclear ainda, né? Com essa ideia de família mais tradicional, mas digamos assim, o seu entorno afetivo, né? Mais próximo, e das suas relações sociais de uma forma ampla, né? E que você se sente assim, desraigado, sem vínculo, né? Essa perda de laço
né? E para mim, você tocou aí num ponto para que a gente possa pensar e compreender mais, né? Essas estatísticas, né? Com relação ao suicídio. Não, mas ela Pai voltou, me voltou. chamando. Não, foi meu Entendi. pai. Acontece. Falando de vínculos e laços, é meu pai É, me isso aí. chamando. Bem, não, é isso. Eu tenho a sorte, o privilégio, né, de ter meu pai, né, vivo e me chamando a essa hora, né? Então, acho que é um privilégio essa que a gente consiga manter nossos laços durante, né, a construção da nossa subjetividade, porque ela é algo que eu vou fazer 50 anos, mas ainda estou me construindo. Sim. E é pra vida, né? Totalmente. É para a vida. Então, né, bem, bem importante isso. Era isso que eu queria, na verdade, não consegui ficar quieta. Aham. Comentar. Mas eu vejo que é muito significativo isso que você traz, porque eu tenho visto com os adolescentes, por exemplo, e jovens também, e aí eu queria tocar nesse ponto também, da questão até, quando a gente falou de acesso, quando a gente falou de sentido, essa construção é de uma singularidade total, assim, porque me preocupa um pouco também quando a gente às vezes busca uma linguagem que parece que é, por exemplo, né? Ah, os jovens trans são assim, né? Então, e eu tenho aprendido com cada uma que eu atendo que é muito particular, né? E é uma construção, porque, ok, eu não me identifico dessa forma, mas qual é a minha forma? Né? Então, assim, eu me vejo como uma garota trans. Tá, mas eu sou uma garota espalhafatosa, eu sou da maquiagem leve ou eu sou da maquiagem intensa? Que roupa que eu curto usar? Eu quero um cabelo comprido, eu quero um cabelo curto, e isso é um processo, É a né? tua Eu, formação de identidade, né? É a tua identidade é que tá. isso, e isso precisa de um respeito absoluto, assim, né? No processo que é de cada um, porque eu vejo questões, assim, eu tenho muitos relatos, e aí eu acho que a gente precisa falar também do quanto os profissionais de saúde precisam se apropriar, sabe, deste conhecimento para poder ter um atendimento humanizado, próximo, acolhedor. Eu atendi semana passada uma garota que me disse assim, nossa, eu sou a terceira psicóloga dela, e ela disse assim, olha, você é a primeira que não errou nada até o final, né? E eu falei, como assim? Ah, de não me chamar do nome morto, porque, né, para ela é um nome morto, de não ficar mudando o pronome o tempo inteiro, de ficar dizendo que eu não sei direito o que eu sou, porque eu sei, né? E aí ela me contou um pouquinho da trajetória dela e com outros profissionais, não só da psicologia, mas inclusive de outras áreas, né? Que eles acabam endócrino e outros profissionais. Então, de falar do nome, né, que tá usando e do nome social e mesmo assim a pessoa insistir no outro nome, né, de ser colocado num grupo onde dizer ele, ela, o que eu falo? Como é que eu chamo você? Sabe? E de se sentir ridicularizado e depois dizer, né, mãe, eu não quero mais ir num lugar desse porque eu não me senti, né, acolhido, acolhida. Então, de o médico chegar, por exemplo, e dizer, tá, qual é o seu nome? O meu nome é Maria, né, mas já com toda uma identidade masculina. E aí, não, o nome de verdade. Ah, eu não sei, eu não pensei ainda, porque nome não é importante para mim nesse momento, Uhum. né? Porque até mesmo a tua própria constituição, né? Aquele teu momento que você tá construindo, né? No caso de pessoas trans, mas Isso, assim mesmo como, isso. né? No caso da população LGBTI um todo, da sua sexualidade, né? Orientação sexual, identidade de gênero, enfim. É a tua constituição enquanto pessoa, você está se Isso, formando isso. é, nessas novas oportunidades, digamos assim, que a vida está te Isso. apresentando, né?
E essas pequenas, né, vamos colocar pequenas, né, vamos ser um pouquinho mais gentil, né, essas pequenas violências e microviolências que vão acontecendo, né, nos atendimentos aqui, né, em específico nos atendimentos, que muitas vezes acabam, como você disse, né, querendo, aonde para nós acaba fazendo aquele repensar a minha trajetória, porque, opa, se eu estou sofrendo uma violência agora aqui, o que será de mim daqui no próximo ano? O que vai ser daqui a 2 anos? Né? Sim. Quais que são as outras violências? Até no próprio serviço social, a gente fez um debate recente sobre isso, e é algo que vale também para todos os profissionais, né? De que a gente acaba se esquecendo que, pelo menos uma vez por ano, você tem que sentar, ler o teu código de ética novamente, reafirmar o que diz o teu código de ética profissional, e estar atento e atenta aos debates que estão acontecendo na sociedade, Uhum. que a sociedade ela Uhum. está se transformando muito, muito e de forma muito rápida, Uhum. até por conta das tecnologias, né? Que hoje até a minha irmã ela tá perdidinha e olhando 24 horas aquele negócio do vulcão lá na Espanha, não sei aonde. E é isso, porque hoje você pega o teu celular e tem uma câmera 24 horas mirando para um vulcão e filmando o que está acontecendo. E isso não é Uhum. no exemplo desse caso, mas de todos os acessos às informações, né? Então, por isso que as Uhum. pessoas, ai, mas a sexualidade hoje ela está muito precoce. Não, ela sempre foi muito precoce. É hoje que a gente tem Uhum. todo o debate existente na Uhum. sociedade e até o acesso à informação, né? Porque antes Sim. até mesmo muitas pessoas vêm me procurar na questão de TCC, de mestrado, de que se não tem uma amplitude de materiais informativos referentes à própria população trans, né? Então, e é escasso esses materiais também, né? Então, cabe a nós sempre estarmos em cursos de formação, né? Chamar a FAB para ministrar um curso em algum estado, com algum conselho regional referente a isso, porque é necessário esses processos informativos, até porque senão depois a gente acaba entrando em tabus da sociedade, como que é a briga que esteve e ainda tem no próprio Conselho Federal de Psicologia referente a tratamentos de reversão de identidades, de sexualidades, que é Sim. um debate Sim. que já está mais do que encerrado e até o STF teve que vir julgar, né, Fábio? Sim, e eu vejo, né, assim, e aí eu vou falar um posicionamento muito meu, sabe? E que talvez muitos colegas até não vão concordar, mas assim, quando eu trabalhava diretamente, né, no serviço de HIV, eu dizia assim, né, olha, você não tem como trabalhar aqui e dizer, eu não entrego resultado positivo porque não sei o que vai acontecer, né? Você tá na chuva, né? E assim, você tá lidando com gente. Então, para mim, né, um profissional, por exemplo, aí agora falando da psicologia, né, que diga, olha, eu não trabalho com sexualidade, eu não trabalho com diversidade, né? Assim, uma jovem me disse semana passada, olha, a pessoa se confundiu, ela não sabia a diferença, né, entre identidade de gênero e orientação sexual. Aí, isso é um adolescente me falando, aí eu cheguei em casa e eu dei um Google sobre isso. E você não acredita, tinha um texto no Google que explicava certinho. Então, como que um profissional atende gente, isso dito por uma adolescente, tá? Como é que alguém atende gente e não dá nem um Google para aprender? Né? E eu falei, não, essa geração é realmente incrível, né? Sabe? E eu falei, falou tudo, é isso. Né? Então vai dar um Google e vai aprender. Porque aí, assim, se bate com as minhas questões de sexualidade, acho que é diferente da gente falar de terapia sexual. Tem profissionais que vão se dedicar a trabalhar com terapia sexual, com especificidades, né? Agora, sexualidade faz parte da vida. Então, se eu Uhum, atendo gente e eu não lido com sexualidade, opa, uma coisa não tá dando certo uhum. aí. Né? Se eu não entendi ainda que o mundo é diverso, né, que independente do que eu sinta, do que eu pense, da forma como eu for criado, das crenças religiosas que eu tenha, existem pessoas diferentes. Né? E eu preciso respeitar isso. E eu preciso, em todos os ambientes que eu tiver, falar do respeito pela diferença. Ô, Né? Então Fábio, eu acho que é isso. eu só vou pedir pro pessoal que está assistindo, ó, segue aqui a Estrela Guia, segue o perfil da Fábio também, que sempre tem conteúdos, a Estrela Guia sempre está
debatendo temas bastante importantes. E eu só queria deixar um beijo, Mone, Fábio, para a Nilra, que está aqui acompanhando nós. Sim, sim, eu li agora. Beijo. A Nilra, Fábio, Mone, em Jaraguá do Sul, quando a gente foi fazer que a gente sempre briga por um ambulatório específico da saúde da população LGBTI. Mas em Jaraguá do Sul é muito difícil e foi muito complicado, né? Mas o que a gente conseguiu foi fazer um protocolo informal, digamos assim, ali na prefeitura. E a gente teve um apoio muito grande também da Nilra. Então, um beijo para a Nilra e obrigada por sempre ser parceira nossa. Ô, Fábio, e antes tu estava falando da questão dos acessos, né? Da gente fazer os atendimentos. Então, assim, para quem não conhece a rede, para quem não sabe a rede, Fábio, eu tô na pandemia, eu tô quebrada, eu tô bem dura, eu não tenho dinheiro para pagar uma psicóloga particular. O que que eu faço? Bom, a gente tem alguns caminhos, né? A gente tem, nas faculdades de psicologia, a gente tem atendimentos, né? Que eu imagino que agora estejam voltando presencial, mas devem ter sido online, por conta dos alunos, né? Que tem supervisão, então eu acho que é um caminho, né? Há uma ideação suicida, né? Um planejamento, né? Um pensamento recorrente de não vejo mais sentido, o CAPS é um caminho para se buscar, necessário, né? O CAPS é um serviço também de alta complexidade do SUS, né? É um serviço de porta aberta. O que é porta aberta? Você não precisa agendar um horário, né? Sempre tem um profissional lá disponível para um acolhimento. Isso aqui na minha cidade, mas em Floripa também, né? No Brasil todo, a maioria dos municípios tem CAPS. Então, assim, procurar esse serviço, vai ser acolhido por um profissional e aí encaminhado para um atendimento, que pode ser um atendimento individual, pode ser em grupo, podem ser oficinas terapêuticas, pode ser consulta com psiquiatra, né? Pode ser um encaminhamento para uma internação, se assim for necessário, né? Para um lugar onde tenha leitos para essas demandas de saúde mental, que seja referência. Então, é um caminho, né? O CVV é outro caminho, né? Existem, e aí é importante, assim, buscar, existem ONGs com, às vezes, linkadas com igrejas, né? Existem serviços voluntários de psicólogos, né? Então, é importante, o mais importante é buscar ajuda. Se você não sabe, né, assim, vá no serviço de saúde mais próximo de você, né, e busque uma referência, converse com alguém. Por exemplo, eu trabalho no SUS, mas onde eu trabalho hoje é um atendimento específico para as pessoas que vivem com HIV, ou então que estão buscando para fazer um teste rápido. Mas se a pessoa vier me procurar, eu vou buscar na minha rede de contatos alguém que talvez faça um atendimento voluntário, que talvez possa fazer um atendimento social por um valor inferior. Há uma clínica escola vinculada a uma universidade, né? Mas o importante é buscar essa ajuda. E também, quando o início da tua fala foi assim, ainda tem preconceito? Tem, né? Então, muitas vezes a pessoa, tendo condição mesmo, ela vai dizer, não, mas eu não vou. Aquela história tão antiga de que é para louco, ainda é muito forte, né? Nossa, mas o que as pessoas vão pensar? Né, Fábio? Sim, das pessoas ainda chegando, quase dizendo assim, desculpa por estar aqui, né? Assim, então, essa vida massificante que a gente tem hoje, né? E eu vejo muitos discursos, assim, né? Às vezes até no Instagram, coisas que a gente vê, né? Como cuidar do seu bem-estar, né? Então, a atividade física, a meditação, o relaxamento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, assim, mas dependendo do ritmo de vida que você tem, de trabalho, de filho, de família, nossa, aquilo é balela. Né? Por isso que eu sou uma psicóloga anti-dicas, entende? Porque eu fico pensando, cara, senão ninguém adoeceria se isso funcionasse tanto assim, né? Quais são as dicas para terminar o relacionamento amoroso, né? Cara, chora até ter lágrima para chorar, né? E busca ajuda se não passar, mas se não, uma hora vai passar, né? Então, assim, não tem isso, né? Leia, medite, olha a natureza, veja os passarinhos e você vai ficar feliz. Não é assim tão simples, né? O ser humano é de uma complexidade incrivelmente, né, absurda, assim. Então, as coisas não são tão simples. Então, precisa buscar ajuda e precisa entender que não dá para dar conta de tudo o tempo todo.
né? O quanto é importante assim reconhecer a exaustão, né? Reconhecer a dificuldade de lidar com determinadas questões, né? Às vezes com filhos, com relacionamento dentro de casa, né? Esses dias eu estava atendendo uma família e aí uma das pessoas me disse assim, né? Nossa, porque a gente tem tanta coisa para falar enquanto família, porque onde se fala de família? Só aqui mesmo, né? Então, assim, né, às vezes as pessoas, em alguma circunstância, engravidam, começam uma família, estão juntas, se gostam, mas como lida com isso? Uhum. Né? Não sabe. E aí acontecem desafios pelo caminho. Ô, Eu acho que Fábio, você. eu vou te deixar um pouquinho Camone, que eu vou ter que ir no mix e eu já volto. Tá, beleza. Fala, Fábio, Mônica. eu estava pensando aqui, né? O lado angustiante, a Mari estava falando das tecnologias e tudo, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando, né? O lado que é angustiante de tantas informações, né? E nessa, pensando nesse termo, né, no sentido de você buscar ajuda, né? Porque é muito difícil às vezes, né? Buscar ajuda, Uhum. né? E Reconhecer. reconhecer que você, né? E porque isso também é reconhecer outras coisas, Sim. não? E está relacionado com a sua autoestima, principalmente, né? E reconhecer determinadas decisões que você tomou e que não te levaram aos caminhos desejados, digamos assim, né? Uhum. Porque eu não gosto de falar em termos de certo e errado, né? Uhum. E então eu fiquei pensando, né, quando você comenta, fala dessa ideação suicida, eu acho que seria legal você focar se você pode, né, focar um pouquinho mais nisso. E óbvio, a gente está falando em singularidades, mas eu fico pensando assim, se existem, né, você chegou a tocar em alguns, né, alguns sinais assim, né, que são mais comuns, né, e isso é um ponto, né. E o outro, no caso mais especificamente das pessoas que vivem com HIV, e que a gente sabe que por mais, né, que atuam nos últimos tempos, né, devido em grande parte a muito dos avanços das metodologias de prevenção, né, e do acesso a isso, nós da instituição constantemente, né, realizamos ações de prevenção, né, combinada em Florianópolis, na Grande Florianópolis, mas, mas ainda existe um estigma muito grande, né, para uma pessoa que se dá, quando faz, né, se dá conta que, né, deu reagente, que é soropositivo, que, né, para enfrentar, né, essa situação, e não é algo que você, né, não, então está envolto em muitas outras coisas, né? Você tem que falar isso para, não sei, para quem é mais próximo seu, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma tia, pode ser seu namorado, pode ser contar para a pessoa com quem você se relacionou, né? E isso mexe muito com a sua autoestima, né? Com aquilo que eu fiz, o que, que eu fiz, né? Eu acho que tem muito, eu Uhum. posso estar enganada, mas dentro do meu ponto de vista, você se repensa, né? Eu fiz alguma coisa, porque tem uma ideia do erro ainda, né? Sim, sim. Então, e esse erro te leva justamente à dificuldade, eu penso a dificuldade de você reconhecer que você precisa de ajuda, de que você reconhecer que bem, né? Uhum. É um outro momento da sua vida e como você vai, né? Mas não é nada fácil, não é com dicas de internet, de vai fazer meditação por 10 minutos, vai ver tal canal. Isso também me dá muita angústia. E essas dicas, assim, né? Mas, bem, tô falando muito. Deixa, jogo para ti. Aham. Veja, há mais de 12 anos aí trabalhando,
principalmente com a entrega de resultado, né, esse acolhimento inicial, a gente percebe que pouca coisa mudou, né, em relação a essa questão da culpa, do medo, do futuro, né, e do impacto emocional que um diagnóstico traz para as pessoas. Claro que algumas pessoas lidam melhor, até pelo o acesso à informação, né, já saber que I é igual a I, né, então indetectável é igual a intransmissível, então eu posso tomar medicação, mas as pessoas ainda têm medo de perder as pessoas que amam, elas ainda ficam, né, de não poder, se não se relacionam, de não conseguir ninguém que se relacionar com alguém que aceite, de para quem que eu devo contar ou não devo contar, né, e naquele desespero, assim, de eu não vou conseguir lidar com isso, não quero contar para ninguém e não vou conseguir lidar com isso. E então, assim, também há um risco aí, né, de suicídio. Normalmente, se a pessoa já tiver antecedentes, quer dizer, a vida já não está com muito sentido, ela já não está bem, ela já vem enfrentando uma série de dificuldades, e aí, então, isso pode complicar até com essa revelação diagnóstica. Mas, de novo, é assim, né? Eu acho que a cura para isso é o acolhimento, né? É ter um lugar para falar, é ter alguém para confiar. Nós fizemos aqui, quando iniciamos lá, desde 2015, por aí, quando a gente começou forte as campanhas na rua, né, de testagem, eu lembro que a gente fazia, às vezes aconteceu de entregar um diagnóstico no sábado às, sei lá, 17 horas, assim, né? Tipo, no final do final da campanha, entregar um resultado positivo. E assim, a gente, né, junto com os profissionais, nós tínhamos também enfermeiros, pessoal que ajudava nas entregas, quando nós tínhamos um volume muito grande. Foi uma época muito efervescente, assim, né? Porque Santa Catarina foi um dos únicos dos últimos estados do país, né, a assumir a testagem rápida como uma política realmente de prevenção. E aí a gente saiu fazendo teste, né, e falando incansavelmente sobre a testagem. E assim, eu sempre tive como premissa, assim, dar o telefone, né? Na época eu dava o meu telefone, eu dizia, olha, então eu vou falar com você durante o final de semana para ver como você tá. Se você não sabe com quem conversar e não quiser conversar nada com ninguém, não se afoba, espera, né? Você vai saber para quem você quer contar ou não. E aí falava com a pessoa, às vezes, no domingo e dizia, olha, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou estar lá no serviço, ou se eu não estivesse por algum motivo, eu já falei com a Mari, e ela vai estar lá no trabalho, e ela vai te receber lá, né? E isso gerava um conforto emocional, realmente, né? De que nós tivemos pouquíssimos casos de que a pessoa não aparecia. Né? A pessoa ia, porque criava uma continuidade, né? Lá eu posso ir e continuar falando disso. E aí a pessoa dizia, né? Olha, eu li isso na internet, será que é? Será que não é? E eu ouvi falar isso, e eu sempre tive vergonha, eu sempre tive preconceito, enfim, né? E de ter um lugar para falar disso. Então eu considero, infelizmente, a gente sabe que alguns serviços, por conta da grande demanda, não conseguem dar esse acolhimento, ou às vezes de uma forma muito superficial. A gente sabe que a gente tem serviços bem sobrecarregados, mas a gente sempre priorizou isso porque era o caminho mais importante, assim, porque a medicação depois é um outro passo, a consulta com o médico, fazer exames, né? Mas eu tinha um hábito, assim, sempre de manhã tinha consultas médicas da infectologia, ia lá e via quem são as primeiras consultas. Ah, é o João que eu entreguei resultado há 2 semanas. Ah, me avisa quando chegar. Eu ia lá chamar. E aí, João, como é que você tá de tal tempo para cá? Né? E aí a pessoa ia fazendo as suas elaborações. Né? E aos poucos as pessoas vão sentindo, vão experimentando a possibilidade de continuar vivendo. É real mesmo, né? Eu contei para o meu namorado, por exemplo, e ele disse que tudo bem, ele me apoia. Eu vi que eu não adoeci, então tá tudo bem, eu vou ficar bem, né? Então, mas esse sofrimento emocional ainda é muito grande. Né? Algumas pessoas, eu acho que assim, quem não está muito próximo da vivência do HIV acha que, nossa, mas isso é tão antigo, né? Hoje só toma menos medicação, mas assim, há um processo de luto nessa revelação também. Né? Eu acreditava que eu tinha um corpo saudável e agora eu tenho uma doença crônica com a qual eu vou ter que lidar durante toda a vida.
né? Eu não tenho disciplina nem para tomar 7 dias de antibiótico, mas agora eu vou ter que tomar regradamente uma medicação todos os dias. E, enfim, isso misturado com todas as coisas da vida da pessoa, Hum. né? Então, eu acho que, e aí, assim, existe um adoecimento mental anterior, essa pessoa já tinha uma depressão, já tinha uma ansiedade, já tinha questões existenciais importantes que já traziam uma angústia, então tudo isso precisa ser avaliado, mas assim, buscar a pessoa de maior confiança é fundamental, ter alguém, e de novo eu vou falar, né, para construir um autossuporte, para lidar com algo tão novo e difícil, né, ter o hétero suporte de alguém, né, ter alguém que possa estar junto. E às vezes vai ser um vizinho, um colega de trabalho, não vai ser o pai, a mãe, a irmã, né, às vezes não vai ser alguém que está dentro de casa, né, então vai ser a pessoa que, assim como eu atendi pessoas que disseram, olha, isso é uma coisa que você e eu sabemos, ninguém mais vai saber porque eu não vou contar, né? Eu não consigo, por exemplo, sei lá, como mãe contar isso para os meus filhos, né? Porque eu tenho vergonha, porque tem todas as questões ligadas à minha educação, né? E eu não quero. E ok, Isso, né? isso até, Fábio, no que você fala com a pergunta da Mônica, né? Eu sempre digo, essa nova. Olha, eu me colocando de velha, né? Essa nova geração LGBTI é, até não viveu, né? Eu digo que eu vivi os anos 90, eu vivi o boom da AIDS aí, do próprio, da Sim, própria geriza da população LGBTI, que era automaticamente, porque a gente, né, recebia o diagnóstico sem nem ter feito teste nenhum, né? sim, Era reagente por sim, você ser LGBTI, né? E até isso, sim. o próprio campo da saúde mental é algo que isso é muito regional, né? Aqui em Santa Catarina, particularmente, não vejo tanto quanto em outros estados. Outros estados, eu particularmente já presenciei ser muito mais implícito isso, né? De que, ai, não, tem que tomar cuidado porque é trans, geralmente trans é pessoa vivendo com HIV, então tem que ter Uhum, cuidado, né? Todos uhum, esses preconceitos já pré-estabelecidos da uhum, cultura socialmente, né, falando, porque até quando a uhum, gente fala da questão da cultura do estupro, quando a gente fala, né, do combate à violência às mulheres, se tem essa cultura de pessoas LGBTI que são pessoas que vivem com HIV também, né? E é um dos sim. enfrentamentos que até a gente realiza através da própria consciência da população LGBTI, como também da sociedade em geral, né? E isso um dos Uhum, grandes, até como, né, você sempre faz o atendimento de ponta, isso também reflete muito como a Estrela Guia também trabalha com a população das mulheres trabalhadoras sexuais, isso também uhum. reflete também nessas mulheres e também no seu dia a dia, né? Uhum, uhum. Tanto que as estatísticas, a gente sabe, né, que a grande maioria das profissionais do sexo não são pessoas vivendo com HIV, né? Muitas vezes são pessoas que têm um autocuidado muito maior e uma informação muito melhor em relação a esse cuidado, do que as mulheres cis, heteronormativas com seus maridos em casa, né? Uhum, Ou, às vezes, é aquela profissional do sexo que acaba se infectando porque não usa preservativo com a sua parceria, né? uhum, Num relacionamento, às vezes, até monogâmico, né? uhum, Independente do trabalho. Então, eu acho que tem muitos mitos envolvendo ainda, né? E recheados de preconceito em uhum. relação a essas questões de prevenção, quando a gente sabe que e ainda muito presentes, me assusta, né? O quanto ainda, então, assim, para a gente que é profissional de saúde, falar e falar e conscientizar e orientar, porque aquela ideia de que, nossa, mas isso aí está em qualquer lugar na internet, né? Mas as pessoas não acordam e dizem, ah, eu sou vulnerável, vou pesquisar sobre, né? Não, normalmente o que acontece se aconteceu uma zebra muito grande, né? A pessoa diz, ih, vou ver como é que é PEP aqui, eu vou ver, acho que eu preciso usar PrEP, né? E então vai começar a buscar as tecnologias, mas às vezes a partir de um susto, Uhum. né? Porque senão a gente tem aquela fantasia de que ainda, né? Comigo não vai acontecer, mas eu tô com a pessoa que eu amo, mas é um relacionamento estável, enfim, né? Então precisa continuar sendo falado disso, porque ainda é muito
é muito presente, né? E assim, às vezes as pessoas com uma culpa absurda, né? De, nossa, tive um diagnóstico positivo, mas e aí? Vocês fizeram um teste? Vocês conversaram sobre isso? Não, a gente nunca falou, Uhum. né? Inclusive em relacionamentos LGBT, né? Que ia mais. Então, assim, Uhum. né? Mas tá, são duas mulheres, né? Ou dois homens gays e ninguém pensou nisso, né? Porque as pessoas se apaixonam, né? E a paixão anestesia, né? As pessoas, aquela pessoa por quem eu tô apaixonada, nossa, ela é incrível, ela encaixou em todas as minhas demandas num primeiro momento e tá tudo certo, nada vai dar errado, né? E então não se conversa entre os casais, né? Independente, é muito rara essa conversa, né? De vir fazer um teste e isso ainda, né? A É um gente tabu precisa também. melhorar. É um tabu imenso, né? Assim como é tabu ainda, né? Assim, em 2021, quase 2022, ainda tem profissional de saúde que diz, mas eu vou pedir o teste, vou orientar a pessoa, o que ela vai achar que eu estou pensando dela, sabe? Não é um negócio fácil de pedir, né? E a gente sabe que não é, a gente sabe que é do profissional, porque nós cansamos de fazer abordagem na rua e dizer, olha, a gente está fazendo um teste que quem nunca fez tem que fazer, porque é bom para a saúde, a pessoa, tá bom, vou fazer, né? Então, assim, se você fala e diz que isso é uma política de saúde, a pessoa, nunca fiz, tá bom, vou fazer. Né? E assim, se eu puxar pela memória, quantos e quantos diagnósticos precoces a gente fez, né? De pessoas que puderam não adoecer, né, de AIDS, que puderam viver bem com HIV, né, e não transmitir, e ter qualidade de vida, e ter filhos se quiser, estudar se quiser, fazer o que quiser da vida, né, e ter vida, né, porque antes a gente falava, e qual é a expectativa de vida? Hoje a gente sabe que a expectativa de vida é igual a de qualquer pessoa, né, desde que a pessoa se cuide. Então, muita coisa mudou, eu acho que em termos de tecnologia, tanto de prevenção quanto de tratamento, mas em termos de cultura, de educação, né? Nossa, a gente tem muito ainda para continuar fazendo, né? E aí eu acho que entra a educação em sexualidade, que precisa acontecer, né? Precisa se falar de sexualidade, porque faz parte, né? Assim, como que é tabu uma coisa que todo mundo faz, Uhum. né? Então, assim, a gente sabe toda a raiz disso, mas assim, a gente precisa democratizar essa conversa sobre sexualidade, porque faz parte da vida, né? E Eu cuidar em tive todos os um. seus aspectos, né? A sexualidade em todos os seus aspectos e na sua Isso, saúde, porque que isso. que é de conhecer o corpo, né? Que é de prevenir violência, né? A gente está aí com toda aquela discussão agora que houve aí na Fazenda, né? Da questão da menina que estava alcoolizada, que eu não acompanho muito, mas entendi mais ou menos o que aconteceu, né? Então, assim, aquela história do não é não, que a gente precisa continuar, né? E isso precisa ser conversado com as meninas, né? Antes que elas comecem a se relacionar. Né? Antes quando elas começam a se apaixonar, né? De que não pode levar um empurrão, de que não pode deixar ninguém passar a mão onde não deve, né? Onde não quer, onde não está permitido, onde não está consentido, né? Que não é o outro que pode se apropriar do meu corpo, né? Isso independente de gênero, independente de orientação sexual. Então, esse tabu leva ao quê? A um aumento de violência, que é o que a Uhum. gente tem, né? Cada vez mais. Então, essas falas, eu tive um relato assim recente de uma adolescente que assim, se encorajou a contar algumas coisas sobre suas curiosidades, ainda muito inicialmente, né, de vida sexual, e aí ela chegou maravilhada, dizendo assim, olha, e você sabe que a minha mãe começou a me contar coisas dela, né, e aí dela com meu pai, e cara, eu não sabia que era assim, tipo, né, olha, todo mundo faz sexo, né, Aham. e foi uma conversa riquíssima, assim, entre as duas, né, e eu falei, olha, que incrível isso, que bacana poder. Não é ninguém ensinando ninguém, é conversando, Uhum. né? É conversando, é falando, né? É trocando experiências. E aí foi muito. E ela voltou assim, tipo, nossa, né? Eu tive que ouvir isso, né? Assim, agora, mas eu nunca vi nada. Eu falei, sim, as pessoas não transam para as outras verem, muito menos dentro de casa. Então, mas foi muito legal, né? E para mim ficou assim, caramba, como é importante isso, a diferença, a aproximação com essa mãe dessa menina, sabe? De poderem conversar sobre
sobre essas questões, né? E, inclusive, eu acho que assim, um próprio preconceito que é muito introjetado, né, de quem é LGBT, né? Porque, assim, eu vejo os jovens dizendo, uma coisa é achar que todo mundo pode beijar todo mundo e tal. Outra coisa é eu descobrir mulher que eu gosto de menina. Ai, meu Deus, e agora como faz? E na escola eu gosto de alguém, e como vai ser as pessoas... Porque ser jovem, adolescente e gostar de alguém de outro gênero e paquerar, todo mundo faz. Mas aí gostar de menina, né? Ou gostar de um menino do mesmo sexo, e aí? Então, não ter com quem conversar sobre isso, e aí a gente está falando, né, de novo, de prevenção de suicídio, né? Não ter um lugar para essa conversa é muito angustiante para eles que estão iniciando essas vivências, né? Então, quando a gente fala de chegar numa ideação suicida, pode acontecer sim por uma impulsividade, que aí comportamentos impulsivos a gente sabe que predispõe, né, a tentativas, mas pode ser uma série de coisinhas, entende? De pequenas angústias, pequenos sofrimentos, né? Não achar lugar, né, para se colocar, para compartilhar, né? Eu tive uma outra adolescente recentemente que disse que foram numa festa pequenininha, né, pós-pandemia, e que algumas amigas, alguns foram embora e ficaram 5 amigas, e elas resolveram fazer uma conversa sobre a vida, né, e aí começaram a falar de que uma gostava de que tipo de pessoa gostava, e de como tinha sido, e de sentimentos que tinham, e ela falou, e todo mundo chorou e se emocionou com as suas questões, né, achei tão bonitinho, e isso deixou a gente muito mais próxima no dia seguinte na escola. Né? Assim, ela veio me trazendo como uma experiência incrível, assim, que é o que nós somos tão carentes, né? Que é de intimidade, que é de alguém com quem, poxa, eu posso contar, porque a gente vive convivendo o dia inteiro, né? Com muita gente, assim, né? Em todos os espaços, inclusive virtualmente, mas com quem eu tenho intimidade, com quem eu posso ter uma relação de confiança, e essa relação de confiança é um fortalecimento para qualquer adversidade na vida. Né? Seja uma violência que eu tô sofrendo, seja, né, às vezes, uma violência sexual dentro de casa, que é muito difícil de ser revelada, é um sofrimento muito grande, seja a descoberta, né, de outras sexualidades, porque a gente também sabe que a sexualidade ela pode caminhar, né, com a pessoa pela vida e podem surgir novas descobertas, né, não é algo estanque, você não precisa estar num lugar ou no outro, né? Não é uma fase, né? Quando você descobre algum desejo, não é uma fase que isso vai sumir, né? É algo que você genuinamente está sentindo. Não é moda, não é moda. Não é moda, não é moda, né? Eu digo isso incansavelmente para os pais, assim, né? Ó, eu nunca atendi um adolescente, assim, o meu amigo disse que é gay, então eu vou ser um pouco gay para ver como é. Não é assim que acontece, né? Então, se alguém com quem você convive está dizendo isso, dá atenção, porque esse é o sentimento dele. Porque no momento que eu digo, isso é bobagem, já vai passar. E pode ser que passe, que se transforme em outra coisa, mas aí é uma coisa da pessoa, né? Mas no momento que eu digo, que bobagem, isso aí é modinha, né? Tá imitando alguém da escola, eu estou desqualificando, né? Claro. Eu estou desqualificando. E aí com aquilo que você falou, né, Mari, assim, desqualificando alguém que está tentando se achar, se encontrar, né? E isso é muito devastador. Procurando sentido. E nessa pequena fala que você não dá atenção àquilo, às vezes, né, aquela pessoa, aquela determinada pessoa é o porto seguro daquela, e acaba perdendo ali toda a questão da própria confiança, é algo que não vai compartilhar mais e vai internalizar ainda mais essas microviolências, né? E aí dá aquele boom, né? Chega uma hora que vai dar um boom naquilo, né? Sim. E aí eu vejo assim que, enquanto pensando na questão dos profissionais, e aí eu acho que assim, a gente pode falar principalmente dos profissionais de saúde, né? Assim, tem dois temas que eu acho que são inerentes a qualquer consulta, qualquer atendimento, sabe? Que é falar de saúde mental, que é uma coisa eu dizer, né? Qual sintoma você tem, no que eu posso te ajudar, né? Onde dói, né? Outra coisa é eu perguntar como você está, como vai sua vida, como vai você, né? Porque quando eu digo como você está vivendo, eu abro um leque,
né? Quantas e quantas vezes eu atendi pessoas vindo de consultas, né? Consultas médicas, consultas de enfermagem, muito focadas no sintoma, e que a pessoa falou, vinha, me trazia uma questão, às vezes, muito médica até, e eu dizia, mas você não conversou isso na consulta? Não, porque eu fui perguntado mais sobre isso, eu não sabia se eu podia falar. Uhum. Né? Mas Então, esse quando você... profissional de saúde que escuta, né? Que acolhe, Isso. é cada vez mais escasso, né? O que está E, preparado também. sim, eu vejo que, assim, a gente tem que fazer um trabalho que é contínuo e constante, assim, né? De estar conversando, né, com alunos, né, eu sempre que eu tenho oportunidade, às vezes com alunos de fisioterapia, de psicologia, né, por mais que eu não tenha uma carreira acadêmica, mas sempre que houver um espaço para falar sobre isso, eu vou falar, porque eu acho que é o que faz a diferença na saúde. Então, a primeira coisa é perguntar sobre saúde mental e a segunda é sobre sexualidade. Uhum. Né? Então, assim, se eu entrego um resultado de HIV, eu estou dando uma série de orientações sobre a doença, eu estou em contato com essa pessoa e eu não perguntar, e como é que é a sexualidade? Né? Porque você vai encontrar na sua jornada gente que diz assim, olha, depois do HIV tá bem difícil, porque a gente está usando 2 preservativos, e é difícil transar com 2 preservativos. E aí você tem se você abre isso, você tem a oportunidade, eu estou contando uma situação que aconteceu comigo, de trazer essa esposa, de conversar sobre a sexualidade, de falar do antirretroviral, por exemplo, de dizer que pode usar um preservativo só, que é tranquilo, de tudo. E a Uhum. pessoa, nossa, que bom, agora a gente voltou a transar e tá legal. Né? Ou já havia uma dificuldade, já havia, às vezes, sei lá, uma dor na relação, algo que pode ser encaminhado até para um tratamento, mas quando você pergunta, você dá a oportunidade de falar de 2 coisas que são tabu, saúde mental e sexualidade. Agora, se você não abre isso, né, são assuntos muito difíceis de falar, dificilmente a pessoa vai chegar e vai falar. Quantas e quantas vezes eu encaminhei pessoas para a unidade de saúde com alguma IST e eu dizia, a pessoa dizia, mas como é que eu vou chegar lá? Eu falei, não, você me autoriza? E eu ligava e dizia, olha, ela é atendida aqui, né? Ou ele aqui no serviço, as pessoas já sabiam onde eu trabalhava, mas tem com uma demanda assim, assim. Né? Por quê? Porque parece que é muito natural, mas eu já vi pessoas que foram, por exemplo, ao ginecologista, chegou lá e ele pediu o teste de HIV. E aí a pessoa voltou para mim e disse, o que eu faço? Né? Você não falou? Não, não falei. Agora, será que eu faço esses exames de novo? E a gente teve que ter toda uma conversa. Eu falei, não, eu vou entrar em contato com um profissional e aí você leva os teus exames aqui. Tua carga viral, teus exames e segue o tratamento lá. Né? Porque aqui tá tudo bem. Mas a gente precisa ser ponte para essas pessoas, né? Eu acho que tanto nas demandas LGBT quanto nas demandas do HIV, que são cercados de tanto preconceito. Então a gente, quanto profissional, precisa fazer essa ponte, né? Na semana passada, eu precisei acompanhar uma cliente vítima de violência dentro do casamento ou uma advogada, porque ela não tinha força nenhuma para ir sozinha. E é uma vida inteira, né, de violência. Né? Então, eu acho que isso é o conceito que a gente fala tanto de clínica ampliada, né? Que é você sair daquele seu fazer único num determinado lugar para ter uma compreensão ampliada do que aquela pessoa precisa naquele momento. E às vezes, né, Mari, você sabe disso, às vezes é comida. Uhum. Né? Não adianta eu querer tratar uma depressão de alguém que está com a geladeira desligada porque não tem comida. Uhum. Né? Isso só aumenta a conta de luz. Então a gente precisa estar aberto a isso também, porque senão eu me fecho no meu redoma psi e eu não Tem vejo que essa transpor, pessoa. tem que transpor, né, as paredes institucionais até para você poder compreender, né, a Uhum, vivência, a necessidade, a demanda, ou, né, o campo, o que que aquele campo pode te trazer, pode, né, porque, por isso. exemplo, quando até no próprio serviço social a gente fala, né, da questão dos atendimentos às mulheres trabalhadoras sexuais, principalmente mulheres trans e travestis, né? De que, gente, ela chega com né, uma questão de violência ou foi algum atendimento, né? E ela
acabou pegando HIV, pegando outras ISTs, mas é muito mais a fundo, né? A questão por que que aquela pessoa tá lá. Fora isso, né? Quais que são as outras violências que você sofre, tanto violência Isso. institucional, violência da própria sociedade, que não faz a pessoa até conhecer os próprios serviços, né? Eu sou da Uhum. assistência social, mas né, que não permite essa pessoa procurar assistência social, que não permite procurar FAB, né? Principalmente se eu fiz um atendimento violento com ela, ela não vai procurar a FAB. Se a FAB faz um atendimento violento, ela não vai me procurar, né? E daí Uhum. vai Uhum. procurar quem? A Mone na Estrela Guia, porque daí as pessoas acabam procurando as ONGs e as entidades para fazer também esse intermédio e esse meio de campo. Ainda bem que a Uhum. gente tem as ONGs muitas vezes até para realizar esses atendimentos e esse meio de campo, né, entre a sociedade civil e até mesmo o público, né? Sim, sim. Mas vocês É, estão falando porque desculpa, de uma criação de uma relação aí, né? isso. Entre o profissional de saúde, né? E quem vai procurar esse profissional de saúde, né? De uma relação, e eu entendo que a relação, ela quer dizer vínculos, né? E Uhum. aí está o grande, para mim, um grande desafio, né? Porque a gente vive um momento, né? Mudou muito a forma de você ter o seu contato, a sua relação com o médico, né? E o próprio acesso, nós estamos falando no caso das mulheres trans, ou mesmo no caso das mulheres trans que são trabalhadoras sexuais ou que não são, ou mesmo das trabalhadoras sexuais mulheres cis, o próprio acesso, né, o próprio ir até a uma unidade de saúde, a um posto de saúde, ou que seja, já é difícil, É né? isso que até eu falei para a Fábia Limone, no sentido de você conhecer e conhecer aquela realidade, né? De você saber que daí o porquê que aquela pessoa está lá e muitas vezes ela está lá e é o único local que ela pode estar lá porque ela não tem conquista de território de cidade, né? E ela Sim. não Claro. acessa esses Mas equipamentos, né? essa sensibilidade, né, porque ao mesmo tempo que a gente vê, a gente nota, né, que há um despreparo, ainda existe um despreparo muito grande de muitos profissionais de saúde, nós contamos com muitos profissionais de saúde que, né, são abertos, têm sensibilidade, têm escuta, mas uma grande parte dessas pessoas não, né, essa é a nossa realidade, né, e o que eu quero dizer é que se existe aí uma sensibilidade que ela é construída, né? Uhum. E ela se constrói quando você se abre para conhecer a história dessa pessoa, né? Porque essa pessoa não é só como a gente já falado no início, né? Essa ideia do corpo estratificado, a gente ainda tem isso. Se você fala de saúde mental, que isso é um conceito que se popularizou agora, porque quando você pensava questões assim, mentais era que achava que a pessoa estava louca, né? Uhum. Mental É manicômio, era isso, isso. a saúde Prende, né? mental se restringia a isso, né? Uhum. Esse alargamento da própria ideia de saúde mental, o que, é que a gente fala, né, quando fala de saúde mental, né? E a sua relação com a questão da sexualidade, eu entendo que isso é tudo muito novo, né? Assim, Uhum. Uhum. então é uma sensibilização que tem que ser do profissional de saúde, sim, que se cria uma relação com essa outra pessoa, que conhece um pouco de quem é essa pessoa que vai até ele, a ela, né? E, bem, isso requer que você repense também muitos dos seus valores, né? Isso. E que esses valores também não sejam um entrave, né? Porque a gente que faz formação, a gente vê o quanto os valores podem ser entraves para se construir Uhum. uma relação, né, desejável, vamos dizer assim. E por isso é tão importante assim, que até o nosso fazer profissional a gente esteja revendo o tempo inteiro, né? Porque a formação que eu tive em psicologia há 30 anos atrás, ela em muito pouco me serve hoje.
né? Então, mas precisa continuar fazendo tanto curso, tanta atualização, é fundamental, né? É fundamental continuar essa busca, por quê? Porque a gente tem um mundo que se transforma o tempo inteiro, as relações se modificam, né? As adolescências que a gente tem hoje são completamente diferentes dos livros de desenvolvimento que eu estudei, né? O desenvolvimento infantil, com todo o avanço da neurociência, hoje se sabe coisas sobre o desenvolvimento das crianças que jamais se imaginava. Então, você precisa estar atualizando o tempo inteiro, né, para poder dar conta, porque senão você paralisa lá naquele seu fazer, independente da área, né, que você se formou, enfim, e, né, vamos pensar, por exemplo, na ginecologia, né, e na urologia, né, para o atendimento das pessoas trans, né, são profissionais. Eu lembro de estar num congresso e uma pessoa assim um pouco mais conservadora do meu lado e se falando, né, de todos os cuidados. Ele era ginecologista e estava se discutindo toda a questão de poder, homens, né, que poderiam gerar filhos e dos cuidados que precisavam acontecer, e ele dizendo, nossa, o quanto preciso estudar sobre isso, né? Então, se você paralisa, né, alguém, né, fala de um processo de hormonização, não sei o que é, não trabalho com isso, não faço, mas e se você for um profissional do SUS e essas pessoas precisam acessar? Se você não fizer, quem vai fazer? Né? E não faz por que motivo? Por simples preconceito ou por desconhecimento? Não é minha área, não vou fazer, vou continuar aquela clínica clássica, mas não é só a clínica clássica dentro da sua especialidade que é uma demanda. Existem outras demandas novas que estão chegando, né? Então eu considero assim que essa atualização precisa ser constante, e é sim olhar para os nossos valores, né? É entender que a necessidade que a pessoa está trazendo não tem nada a ver com a minha vida, com o que eu aprendi, com o que eu vivo, com o que eu acredito. Eu vi a Rita Von Hunt falando um negócio que eu achei incrível, ela dizendo assim, isso é da pele para dentro, né? Isso é meu, né? Mas quando eu estou no campo social, quando eu estou da pele para fora, é da minha relação com o outro. E aí, na relação com o outro, sabe, eu estou ali inteira, mas eu não posso agir baseado naquilo que é daqui para dentro, que são as minhas construções, né? Então, porque se você usar isso como parâmetro, enfim, né? Ninguém que teve uma educação conservadora poderia trabalhar com sexualidade, né? Eu sou uma mulher branca, cis, hétero, né? E consigo atender, sou feliz atendendo todo tipo de pessoa, independente, né? Não sou uma psicóloga que trabalho com pessoas LGBT, eu trabalho com pessoas, né? Precisem elas o que precisarem dentro do que eu consiga ajudar, né? E então, assim, a minha orientação, a minha identidade de gênero, a minha orientação sexual não me impede em nada, desde que eu me abra para uma diversidade, né, que é diferente da minha, né, para outras pessoas. Mas existem pessoas com trabalhos diferentes, com famílias diferentes, com ideais de vida diferentes. Então, pelo que as diferenças em relação à sexualidade precisam ser um entrave? Não, acho que elas podem ser uma baita abertura de crescimento, né? Inclusive para mim, inclusive da pele para dentro, né? Que é aquilo que eu falava no início, que é do quanto é um processo de aprendizagem e de crescimento, né? Mas isso tem a ver com um amadurecimento, com a gente também olhar para dentro, né, para os nossos preconceitos, para as nossas dificuldades e ir transformando isso ao longo da vida, porque a gente tem muito preconceito, né? Então, a partir do momento que a gente se conscientiza deles, todo dia a gente acorda disposto a ser menos preconceituoso. E aí a gente vai lidando um pouco melhor com a vida, né? A nosso favor também, né? Quanto menos preconceito, mais feliz a gente é, né? Eu tenho plena convicção disso, né? Então, eu acho que isso é um exercício, assim. Até eu já queria te adiantar, em dezembro, né? A Estrela Guia, Moni, vai fazer um mês, assim, um super evento. Tô adiantando só um pouquinho, referente ao Dezembro Vermelho. Até já Legal. estendeu o convite para ti, já bem adiantado, mas vai ser uma honra até ter Tamo só junto, para nós, né? E gostaria com de te certeza. agradecer muito a presença sua aqui hoje. Foi um debate muito importante para nós e um debate muito necessário,
porque o Setembro Amarelo não é só setembro, ele é o ano inteiro, a gente precisa debater. Sim, E até queria sim. agradecer a Moni e todo o pessoal da Estrela Guia, do Fundo Brasil de Direitos Humanos também, por propor e apoiar esse espaço também para a gente debater, porque é tão importante e é um instrumento que nós temos aqui, todas as pessoas estão usando, estão acessando. Se não assistiram agora, podem assistir depois e tirar as informações também para o debate da saúde mental e principalmente a prevenção ao suicídio. Então, eu deixo a despedida para vocês, eu deixo com a Moni, deixo com a Fábio, não sei, mas eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui. A gente só vai encerrar porque o Instagram agora ele está limitando e aqui já deu o avisinho bem bonitinho já. Vai cair! Não, eu quero agradecer também, foi maravilhoso, eu acabei participando mais do que era a intenção. E que a Fábio faça suas observações finais e a gente agradece a todo mundo, né, que pôde participar conosco, que esteve conosco. Siga a Estrela Guia nas redes sociais. A gente tem sempre coisa bem interessante, né, Mari? Legal. Pois legal. segue a Estrela Guia, segue a Fábio. A mim não precisa seguir, não, tá? Ai, não, eu tô olhando aqui que eu tô vermelha, porque eu não liguei o ar-condicionado e Jaraguá, você já sabe quando começa a primavera, né, Mari? Tô quase suando aqui. Eu quero agradecer também, foi muito legal a conversa, eu acho que sempre é muito bom, né? Prazer em te conhecer, Moni, e com a Mari, né? A gente começa a conversar, podia ficar até meia-noite aqui no maior papo, né? Tipo cá, Instagram, que a gente continua, então muito bom. E eu fico totalmente à disposição, assim, para o que vocês precisarem, né? Podem, quem quiser fazer contato lá no meu Insta, é fabsilva.psicologia. E eu acho que a gente precisa continuar falando disso, mas a conversa foi muito boa, acho que muito necessária. E a dica, né? A única dica que eu vou deixar é compartilhar essa live com quem pode ter benefício em ver, né? Seja um profissional de saúde, um professor, um familiar, né? Alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, que eu acho que esse é o nosso objetivo quando a gente conversa aqui, né? Chegar essa mensagem para o maior número de pessoas. Tá bom? É isso. Beijo, Fábio, gratidão. Beijo, valeu. Pessoas que acompanharam a gente até aqui. E o último lembrete, vou dar eu uma dica, não esqueçam da segunda dose. Importante a segunda dose da vacina. É isso aí. Eu já tomei. Imunização completa. Eu também. Beijo, boa noite. Beijo. Tchau. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Mari. Tchau, Mori.